Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Bianco, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta e hoje eu vou falar sobre o transtorno do estresse pós-traumático, ou também conhecido como TEP. As pessoas acabaram me pedindo para eu colocar um pouco como é que ele acontece, quais são as formas de tratamento e quais são os tipos de TEP, né, de transtornos desse quadro que nós apresentamos hoje dentro da área clínica de modo geral. O TEP ele acontece quando você passa por uma situação de estresse muito intenso. Isso pode acontecer de um estresse específico, né, surpresa, um acidente de carro, um assalto, um estupro, uma violência de modo geral, vamos dizer assim, ou um estresse corriqueiro, como acontece às vezes em algumas áreas, principalmente nas áreas militares, ou áreas onde você tem um trabalho manual muito intenso, onde você tem um tipo de pressão profissional muito intensa, ok? Os 4 principais tipos que a gente encontra hoje de quadro do TEP são as pessoas que reexperimentam aquela situação. Então elas estão ali no dia a dia delas, de repente elas param e entram numa espécie de transe, que é o que a gente chama da hipnose, né? Um estado de atenção focada, onde ela vai acessando lembranças daquilo ali, e ela nessas lembranças vai originalizando, vai criando aquelas sensações novamente, reforçando aquele quadro emocional não saudável, aquele quadro negativo, e aquilo faz com que ela entre em crise, ela acabe surtando ali no processo. Uma outra situação que nós temos são as pessoas que, quando elas passam por um evento desses, elas começam a se isolar socialmente. É o que a gente chama de evitação. Essas pessoas elas evitam os locais onde aquilo acontece, onde pode acontecer, na verdade. Elas evitam as pessoas que lembram elas daquilo ali. Então, se você, por exemplo, foi assaltado dentro de um beco ou numa esquina, e você acaba desenvolvendo esse quadro, você acaba evitando andar nesses locais sozinho. Se você estiver em grupo, você acaba usando, mas ainda tem um pouco de reação negativa, porque é um resquício mental. É a sua memória, a sua cognição caminhando dentro daquele quadro que você desenvolveu. Um outro ponto que nós temos são as reações de mudança de humor, onde as pessoas acabam se culpando, se vitimizando, elas acabam não lembrando do evento, elas acabam gerando todo um quadro emocional envolvido ali dentro, por detrás daquele evento. E o último ponto é uma distorção cognitiva, vamos dizer assim, né? Que é quando ela começa a ter problemas de memória, quando ela começa a recalcar, vamos dizer, né? Ela acaba transformando aquela memória em algo suprimido, ela não lembra daquilo ali, quando ela gera uma irritabilidade, quando ela gera problemas de sono, né? E isso às vezes acontece mesmo na situação de que ela dorme e ela lembra durante o sonho, né? Ela está ali revivendo aquele momento. Então esses 4 tipos de situações, de reexperimentar, evitar as situações que podem gerar aquilo novamente, ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança emocional, são quadros que as pessoas que têm um TEP, que elas têm esse transtorno, elas acabam desenvolvendo. E a melhor forma que a gente tem hoje para um tratamento eficaz é a pessoa se permitir entender que aquele processo ele foi um caso, entre aspas, isolado, e que ela pode ressignificar, reeducar a mente dela para que ela se sinta mais confortável. Mas como a gente faz essa ressignificação, Rafael? Isso você pode fazer de várias formas. Dentro da hipnose você faz durante um processo de transe, onde a pessoa vai lá naquele momento específico e ensina a própria mente dela, então é meio que como se ela ensinasse ela mesma naquele momento a lidar com aquela situação de estresse. Então ela vai mudando dentro desse processo todas as cognições que ela tem, todas aquelas conexões nervosas, né, o que a gente chama de sinapse, e ela vai mudando a configuração emocional, ela muda a carga emocional que aquele evento teve. Uma outra forma que as pessoas também encontram muito eficaz de trabalhar esse tipo de situação é o que a gente chama de dessensibilização. Isso pode acontecer dentro de um processo até mesmo com realidade virtual, ou com pequenos momentos onde você vai apresentando aquele estímulo para a pessoa, mostrando para ela como mudar aquela percepção, aquela emoção que ela está carregando. Vamos dizer que a pessoa é mais ou menos como a gente faz nas fobias, que é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, mas só para dar um pequeno detalhe aqui, uma pequena prévia. Como é que a gente dessensibiliza? Imagina que você foi assaltado dentro da sua casa, no seu quarto, e aí você não consegue voltar para o seu quarto, você precisa dormir em outro quarto. Então você começa a configurar o seu quarto de uma maneira mais tranquila para você, mais confortável, junto com alguém que te dê segurança, porque a sua mente ela vai estar associando a segurança que você está com aquela pessoa ao ambiente. Então você vai dessensibilizando passo a passo,
todo aquele mecanismo, todo aquele progresso que a sua mente faz, aquele processo, para ela chegar naquele momento negativo. E uma vez que você vai mudando essas conexões, esse processo, de maneira bem mecânica muitas vezes, ela vai mudando a percepção emocional que ela tem, ela muda essa carga emocional. Uma vez que ela muda isso, ela começa a transformar aquele momento negativo em algo mais positivo, em algo mais de aprendizado. Não que a lembrança vai ser positiva, óbvio, não é uma coisa boa você ser assaltado, mas a percepção que você tem daquela situação, ela começa a mudar. Então, nisso que ela muda de percepção, a sua mente começa a buscar outros caminhos dentro da própria mente, dentro do cérebro, para que aquilo não seja mais uma coisa negativa. Isso acontece em vários modelos terapêuticos dentro da psicologia e fora, dentro da hipnose e fora também, quando a gente vai se permitindo passar por aquilo ali, mudando a percepção que a gente tem. E isso vai acontecendo cada vez mais e de maneira muito gradual, conforme você vai permitindo a sua mente mudar aquela programação. É mais ou menos assim que funciona o tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. É você pegar aquele evento, aquela situação que te estressou e ressignificá-la. Isso pode se dar de várias formas, de vários modelos. Então cabe você que tem o transtorno, cabe aos terapeutas também buscar a melhor forma de trabalhar isso com cada um dos seus clientes, com cada uma das pessoas. Cabe a nós, clientes, de modo geral, buscarmos também mudar isso dentro da nossa mente, dentro da nossa rotina, ok? Dúvidas, deixe aqui nos comentários. Qualquer sugestão de vídeo também pode deixar aqui nos comentários. Se você não está inscrito na página, conheça a nossa página ali no Facebook e no Instagram. Tem sempre alguns conteúdos que eu coloco, outras dicas, outros vídeos também sobre hipnose, sobre psicologia, coisas do nosso cotidiano que a gente pode estar utilizando para melhorar a nossa saúde mental e ganhar qualidade de vida. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar mensagem, eu respondo sempre que possível. Bom dia para vocês, bom resto de semana e divirtam-se!